Olá! As adaptações da literatura convencional para os quadrinhos valem a pena? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Charles Lima, professor de filosofia e pesquisador em quadrinhos. Falo diretamente de Feira de Santana com aquele gostinho de rapadura e sob um sol que não para de brilhar. As adaptações da literatura para os quadrinhos têm o status de arte ou status de criação. Eu diria para você que toda forma de arte vale a pena se o nosso olhar não é pequeno. Acredito que existe uma outra ideia que circula por aí que é bem interessante, que ajuda um pouco a pensar sobre isso. Fala-se aí que qualquer história pode ser contada em quadrinhos, mas nem toda história em quadrinhos pode ser contada de outra forma. Digo isso porque há um tempo atrás eu comprei um material nas bancas, meio que desavisado, sobre uma história do Homem-Aranha. E quando eu fui lá, eu tive uma surpresa quando abri o material, e era uma história em literatura puramente escrita do personagem, do Cabeça de Teia. E confesso para você que ficou um negócio meio sem graça. Mas te digo uma coisa, existem grandes personagens aí sendo adaptados para quadrinhos, grandes autores com trabalhos belíssimos e que com certeza vale muito a pena. Eu começo citando essa publicação da Boitempo, que tem um selo de quadrinhos chamado Barricadas, que é muito interessante. O cânone gráfico já está no seu segundo volume, e eu tenho aqui o primeiro, com adaptações das obras de Aristófanes, Lao Tse, de Confúcio, Dante Alighieri, obras religiosas do hinduísmo, o Popol Vuh e a Bíblia hebraica, adaptadas para grandes feras dos quadrinhos, como o Peter Kuiper, o Robert Crumb, o Will Eisner e entre outros. A questão da adaptação, quanto mais o autor de quadrinhos ele projeta aquilo que é seu, o seu olhar, o seu traço, mais você vai ter uma obra original. A adaptação, quanto mais ela tiver naquela vibe da recriação, ela vai ser ainda mais cool, mais legal e mais original. Porque a arte, ela é esforço de criação. A arte é pensamento. Então, e aí vai estar valendo. A editora Del Prado publicou alguns anos atrás alguns clássicos da literatura europeia da editora francesa Glénat. E, na minha opinião, deu muito certo. Cada autor pegou uma obra diferente e aí cada volume é único e virou uma grande graphic novel, com bom acabamento gráfico, muito interessante, com um trato editorial muito decente. Falando em Brasil, né? Estamos aqui com Casagrande Senzala, uma grande referência das ciências sociais, do nosso Gilberto Freire, e ele mesmo recomendou uma adaptação para quadrinhos de sua obra, né? Para ficar talvez mais digerível, com aquele argumento da finalidade didática, talvez. Eu sei que isso enriqueceu bastante o quadrinho brasileiro, e o pernambucano, né, o Estevão Pinto, um antropólogo, trouxe para si essa missão dessa adaptação, que se tornou uma referência também na época publicada pela Ebal, algo assim, e que hoje é publicada pela Global, a editora Global. Outra referência que eu acho assim muito interessante, mas saindo um pouco da literatura, é também a adaptação da própria história linear, da história cronológica, né? Essa história orgânica para quadrinhos, do Larry Gonick. Essa obra, inclusive, ela é prestigiada pelo próprio astrofísico, né? O Carl Sagan, e é um material que tem várias edições, tem uma sequência, e também vale a pena como um deleite estético, né, antes de tudo, e também com uma forma bacana de aprendizagem. Então fica aí essa mensagem para vocês. Não se restringam a nenhum preconceito,
a nenhuma pré-limitação, julguem por si mesmos, né? E eu acho que vale a pena sim. Todas as formas de enfrentamento para o esclarecimento e para o entendimento de qualquer assunto, de qualquer tema. E não existe isso com quadrinhos. Quadrinhos é a explosão da imagem sob os mais diversos ângulos, e você faz o seu ângulo.